Qual período é conhecido como Idade das Trevas? O termo Idade das Trevas é uma expressão histórica que geralmente se refere ao período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, e o início do Renascimento, no século X. A expressão foi cunhada pelos humanistas renascentistas, que viam esse período como uma época de decadência e estagnação cultural em comparação com a grandeza da Antiguidade Clássica. No entanto, é importante ressaltar que o termo Idade das Trevas é considerado hoje em dia como impreciso e simplista. Ele reflete uma visão eurocêntrica da história, pois se aplica principalmente à Europa Ocidental, enquanto outras partes do mundo estavam passando por desenvolvimentos significativos durante esse período. Além disso, muitos avanços e conquistas ocorreram mesmo durante o período tradicionalmente rotulado como Idade das Trevas, como o desenvolvimento da arquitetura gótica, a preservação e transmissão de conhecimentos clássicos pelos monges copistas e a formação das primeiras universidades. Historiadores modernos preferem usar termos como Alta Idade Média ou Idade Média Inicial para descrever esse período, a fim de evitar a conotação negativa e destacar a complexidade e diversidade das sociedades da época. Quais são os termos mais utilizados atualmente para descrever esse período? Atualmente, os termos mais utilizados para descrever o período que antes era chamado de Idade das Trevas são 1. Idade Média. Esse é o termo mais comum e amplamente aceito para se referir ao período histórico que abrange desde a queda do Império Romano do Ocidente. 2. Medieval. O adjetivo medieval é frequentemente usado para descrever tudo relacionado à Idade Média, incluindo aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos desse período. 3. Período medieval. Essa expressão simplesmente se refere ao período histórico. 4. Era medieval. Também é comum usar a expressão para se referir à Idade Média. Esses termos são amplamente aceitos e são preferidos por historiadores e estudiosos atualmente, pois são mais neutros e menos pejorativos do que o termo Idade das Trevas.